Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, Ipôs, tudo bem? Olha, hoje a gente vai mostrar uma coisa assim, como é que a garota da vez ensina por Mania do Parque como falar de mulher, de feminismo e de letramento, vamos dizer assim, para usar o termo correto dessa história. Explicando melhor, a gente está com um filme em cartaz aí que é Garota da Vez, que é um filme, é o primeiro filme da Anna Kendrick, que é muito bem conduzido, muito bem, é o primeiro dela, né? É o Dirigindo a Primeira. Dirigindo é o primeiro, muito bem conduzido. Muito bem. E a gente tem um outro filme que está no streaming, na Prime Video, que é O Maníaco do Parque, que a gente tem umas restrições à forma de conduzir esse mesmo assunto. Vamos ver que diferenças que tem nisso, mas primeiro a gente vai com o Rodrigo aqui saber das bilheterias. Oi, pessoal. Fim de semana de Venom, a última rodada. Abriu no mundo inteiro, abriu bem, embora abaixo dos outros dois. É o terceiro encerra aparentemente a trilogia, esse é o objetivo. Aparentemente não haverá uma quarta produção, mas o filme foi bem, um pouco abaixo do que o mundo, digamos, estava esperando, porque esse comportamento foi ao redor do mundo. Aparece o Homem-Aranha no Venom? Não. Não, é só né? É do mesmo, porque digamos, ele é o universo mesmo e tal, universo. mas não aparece. Além do Venom, ainda merecem destaques aqui A Substância, que é um filme que está em quinto lugar, mas está em quinto lugar há um tempão, está sempre ali, subiu, cai muito pouco, foi o que menos caiu esse fim de semana. Um filme que tem a ver com o nosso assunto, eu vou falar do filme depois. Por isso é que eu toquei nesse assunto também, para a gente não esquecer, principalmente para eu não me esquecer dele, eu resolvi falar logo nele, porque é um filme que está com a sua carreira baseado basicamente no boca a boca, né? Um bom boca a boca. Um filme que ganhou o melhor roteiro de Cannes no último festival. E que tem o negócio da Demi Moore aí. Que tá Demi Moore e Dennis Quaid. Tá? E outro destaque a gente já falou, vai falar de novo, A Forja, aquele filme religioso que continua muito bem, continua em segundo lugar. Mantendo, com 2 milhões e 600 Caramba. ingressos, vai chegar a 3 milhões. Passou e deixou o Coringa longe, o Coringa não vai chegar a 2,5. Coringa desabou. Coringa desabou e esse filme vem se mantendo. A novidade é que ele, a princípio, era um filme muito concentrado no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Zona Oeste também, e agora já se expandiu em termos de preferência de público, já tem um comportamento, digamos, mais comum a esse tipo de filme, especialmente em São Paulo e tal, mas é um fenômeno raro que está acontecendo, principalmente por ser um filme mesmo religioso, ele não faz nenhuma concessão, ele está ali para divulgar aquela mensagem e ponto. Aliás, esse fim de semana a gente tem um outro filme religioso entrando que já tem até uma certa expectativa. Mas por hora é isso. A gente fala desse segundo filme religioso na semana que vem. Vamos ver como é que ele vai entrar. Então, só o primeiro lugar que você falou é Venom. Venom e o Forja em segundo. Quanto, hein, Venom? Venom abriu com 700 mil pessoas, já está hoje com 800 e pouco. Foi bem, né? Foi bem. Abriu Foi bem. Bom, então vamos falar. Então, gente, voltando da forma como eu tinha aberto, Garota da Vez. Ambos filmes sobre serial killers, psicopatas que matam mulheres, estupram. Só que quando a gente vê o Maníaco do Parque, aqui a gente estava discutindo, eu particularmente, talvez elas discordem, ou o Rodrigo discorde, eu acho que a concepção é um equívoco para mim, né? Eu acho que o cara vai ser psicopata. Digamos que um dia o feminismo entre em todas as consciências e que as mulheres e que o machismo acabe no mundo, esse psicopata vai continuar matando mulher. Eu acho que não tem nada a ver com uma pauta identitária, porque
como mesmo diz um personagem ali, é químico o que acontece na cabeça dele, ele já nasceu assim, não tem cura. Se o cara é psicopata, se ele tem essa tara, se ele tem esse distúrbio, ele não vai ter cura e ele vai continuar fazendo isso. O filme transforma essa questão quase que numa pauta identitária com direito a discursinho editorializado no final. Ele transporta o assunto principal, que é a história do maníaco mesmo, para uma história, e isso tem uma explicação dos produtores, que a Ana depois vai falar, para uma pauta de feminismo e de, olha como é que vocês tratam todo mundo. Eu acho que é um desvio de... Como é que fala no direito? Desvio de... é o lugar da voz dela. Desvio de função. Então, mas eles explicaram por que eles fizeram isso. Eu estava fazendo uma matéria sobre o filme, tinha que falar sobre o Maníaco do Parque, e eu fui ver com o coração aberto para ver como é que iam contar essa história que foi tão marcante pra gente. E uma história recente, né? Vamos dizer que não é tanto. Sim, claro. São o quê? 30 anos? Menos. Menos de 30. Então, assim, foi 90. Foi 90. Tem 30 eu sei exatamente, 1998. Estava no meio da Copa. Foi da Copa, exatamente, Copa, que eles 98. mostram ali. Foi muito marcante. Eu trabalhava já era trabalho no jornalismo, eu lembro da gente acompanhando na redação essas histórias e tal. Então, assim, é uma história recente, mas muito marcante. A gente não tem tantos serial killers marcando, assim, na nossa história. A gente consome tanto true crime, tanta história de serial killer. E ele foi talvez um dos mais marcantes aqui da história do Brasil. Então tinha uma expectativa, poxa, vamos contar essa história tão bem. E não foi, eu fiquei decepcionada. Tem uma coisa que a gente sempre acaba na discussão, que é o que... Aí então eu fui me informar, e uma das explicações que a equipe deu foi que depois do efeito negativo de Dahmer, da história do Ryan Murphy, que teve polêmica quando ele fez o Monster na Netflix, que as familiares das vítimas do Jeffrey Dahmer, se sentiram desrespeitados pela série, que eles quiseram ter respeito pelas vítimas. E ao mesmo tempo, uma das formas de ter esse respeito é botar essa personagem fictícia, feminina, representando ali o que as vítimas não teriam de voz. E tal. Só que aí entra aquela coisa que é difícil quando a gente não... É difícil a gente dizer, a gente escuta muito, caiu no usual, que é o tal do lugar de voz, ou ter alguém que possa contar essa história ali. Lugar de fala. Lugar de fala. Que é o seguinte, faltou talvez uma perspectiva feminina no roteiro. Porque botar uma mulher só fazendo aquilo ali, representando todos nos exemplos, ficou tão vazio quanto. Né? Exato. Botaram uma repórter iniciante fazendo. Que tudo que eles botaram acontecia em redação? Podia ter acontecido. Mas o fato é que continuou desconectado. Eu, como mulher, não me identifiquei com ele. Tem um problema de roteiro óbvio, né? Inclusive, para alcançar essa opção, né? Exatamente. Que eu não sabia. Agora, eu já vivi na minha vida profissional algumas situações que eu disse, olha, o problema disso aqui é o seguinte, você vai ter que ir lá na frente, quando começar a sessão, falando de cinema, né, não da televisão, mas quando começar a sessão, você tem que explicar o que é, porque ninguém vai entender isso. Isso que a Ana falou, né, não se entende. Eu não entendo isso, quer dizer, eu não acho, inclusive, que eles deram grande ênfase às vítimas. O objetivo era dar ênfase às vítimas. Isso também acho que é um ponto. Eles deram muito mais ênfase ao confiar que o filme é autoexplicativo, ele precisa de ao maníaco. Né? E a personagem foi criada, é uma personagem fictícia, ela não existiu. Conduz a repórter, porque ela não existiu na vida real. E ela não tem a força que o maníaco tem. Então desequilibra completamente. E a demonstração que é muito clara no filme, muito nítida no filme, do machismo nos anos 90 nas redações. Isso, onde é que entra isso? Que é uma coisa inegável, não contesta, mas onde é que entra isso, né? No contexto. Por que a gente Porque as pessoas não teriam... uma das grandes coisas que se fala do Maníaco do Parque, e que tem um pouco aí do filme da Kendrick, é o fato como que as vítimas caem na conversa do serial killer. Porque um serial killer que te ataca, prende, ela não foi escolhida aleatoriamente. Mas uma vítima que vai
por vontade seduzida, própria para o lugar, seduzida. é colocado como seduzida. É seduzida. E não necessariamente. Então, quando ela é seduzida, ela já se colocou. Quase que era uma máxima que, graças a Deus, já tá já passando. acabou. Essa máxima não Mas que existe mais. que existia na época. Ela tava também, ela queria. Ela tava de mini saia. Então essa Não, coisa isso é uma que coisa eles que, botaram inclusive, ali. do ponto de vista legal, né, do ponto de vista da justiça, inclusive a justiça brasileira já acabou, né? Quer dizer, esse papo não cola mais. Né? A Mas defesa pra da contar a honra, que é outra história, outra papo. Mas para contar essa história hoje, onde isso acontecia, e sem desrespeitar as vítimas, então eu acho que a minha impressão é que faltou, a minha sensação foi se tivesse tido uma mulher dando um toque, que foi a diferença Que do foi a filme da diferença Kendrick. da Ana Kendrick. Entendeu? Porque Aí ela que eu queria falar fala. assim, aonde que entra o filme da Anna Kendrick? Por que a gente está fazendo essa pauta com os dois? Porque a Anna Kendrick faz tudo direito. E o roteiro não é dela, né? Tudo que Mas ela faz... Mas o roteiro e a direção, ela faz tudo que digamos assim, aonde que eles se juntam, né? Porque a visão feminina do filme, o jeito de abordar este mesmo assunto, que lá também é um serial ponto killer, de vista, as vítimas. que fica chamando as vítimas para fazer fotos e para ter uma mesma. carreira. É a o mesma mesmo coisa. tipo de sedução. É o mesmo Vale tipo a pena de sedução. você e Power ver um e ver outro, para ver o que é uma diferença de visão de mundo, o que é uma coisa, mesmo que as duas sejam histórias de época, uma dos anos em 98 e outra dos anos 70, né? A gente vê ali de uma forma muito mais contundente o que é querer fazer uma denúncia e não conseguir no Garota da Vez. É aí que eu é o acho filme que, da em Anna contraponto, Kendrick, a né? redação do filme do Maníaco do Parque, só para fazer esse paralelo, tá. a forma como a Anna Kendrick mostra esse machismo é de uma forma muito mais inteligente, muito mais contundente. Quando a moça tenta fazer uma denúncia e o segurança da TV, né, quando ela vê o cara no palco, o segurança da TV fala, tá ok, aguarda aqui que o produtor vem falar com você. Mentira. E ela descobre que era uma mentira, que ela tá ali sentada. Inclusive, pra não ele deu o atrapalhar. nome do faxineiro. Aí ela vê, né, assim, a consideração que se tem com a mulher numa situação dessa. Você não precisa mostrar uma redação machista boba. Entendeu? E criar tudo, porque aquilo ali, quer dizer, na medida é pura ficção. E a gente vê uma direção assim muito diferente, né? Enquanto o outro é câmera tremida na hora que está fazendo o ataque com as mulheres, a gente tem uma cena Delicada. divina no estacionamento. Divina, né? divina. Dela tentando Divina. fugir e fingindo que não está fugindo. Que cena bem feita. Que cena bem que feita e bem timing legal. conduzida. Que medo que você claustrofóbico. sente. É muito mais medo. Entendeu? Assim, do que uma música pesada, usar Sepultura. A caminhada dela até o carro. Esse negócio da sensacional. música é interessante, né? E ele viu por fora aqui. Você conseguiu o Foi direito ela que de pensou. Sepultura E pra ela botar não ali. quer acelerar É legal. pra não declarar legal. a fuga. Agora, Mas é você legal, sente, mostra uma não, vez, meu Deus, pô. esse carro não chega. É muito bom. Mostra uma vez o cara dando de patins Mas com eu Sepultura, tenho- é legal, você já mostrou, Você pô, tem precisa dessa Sepultura, tem muleta patins. tão Agora toda literal. hora ele... Se você precisa dessa muleta tão literal de botar rock pesado e câmera tremendo o tempo todo, você não está sabendo fazer direito, eu acho. Porque essa tomada do estacionamento foi dela. Dela? Foi a Anna Kendrick que sensacional. pensou. Aí você vê o talento dela como diretora. Porque, Sensacional. tudo bem que eu não li o roteiro, eu não vi o que estava lá, mas eu vi ela dando a entrevista, ela falou, eu precisava mostrar que em espaço aberto é tão claustrofóbico e apavorante quanto fechado. Isso é genial. E ela, genial. então ela pôs aquela tomada escura e genial. daquele jeito para mostrar o predador chegando num lugar aberto que ela podia fazer. Então, assim, porque aquilo é real pra mulher. É isso que eu tô falando, que é onde tem o toque. Aquilo- que talvez Toda mulher um homem pudesse sente pensar, medo nessa mas cena. a mulher tem isso, porque a gente, em lugares abertos, a gente tem o medo. Basta Será que você tem alguém caminhar sozinha durante um espaço pequeno. Você tem medo. Tem, claro, Toda na rua à mulher noite, sentiu você já vê medo mulher com à ela noite, ali. pra mulher, você tem Mulher pânico de sair à Aconteceu noite comigo uma vez. sozinha na Uma rua. vez eu fiquei sozinha, lá em Búzios. Era um festival de Búzios de cinema e tal, e eu estava voltando pro meu hotel e as pessoas com quem eu estava ficaram antes, e eu andei uns 200 metros sozinha no escuro. Eu andei em pânico. A gente é muito vulnerável e é claustrofóbico, porque
porque você não tem pra onde fugir. Eu lembro que eu olhava e não tinha uma porta aberta. Eu falei, eu tenho que chegar correndo ali. A gente para não parecer que... Eu vou falar do ponto de vista artístico, a gente já está falando, né? Ainda que, assim, vamos... A gente não voltou nem contou as histórias, mas tudo bem. A gente não falou. Gente, mas assim, só para o público saber, o Maníaco tá no Prime Video, Garota da Vez está em cartaz. E vai entrar na Netflix, talvez? Não sei. Porque nos Estados Unidos... vai entrar na porque agora Netflix. tá mudando um pouco essas janelas de novo. Não, vai. Mas é da Netflix. Vai porque já tá com a vinheta. Então é Netflix. A Garota tá nos cinemas. A gente não sabe em qual que vai entrar. Nos Estados Unidos entrou na Netflix, a gente não sabe se aqui no Brasil é Netflix também. Mas logo deve entrar. Claro, Garota da Vez tem uma parte daquela... Lembra daqueles... Não sei se vocês têm idade para lembrar de um programa do Silvio Santos um quadro chamado Namoro na TV. E que tá voltando aí nesses realities, estão todos esses os realities tem realities. Assim. A premissa do filme é que o maníaco tá lá. Um dos 3 homens do Namoro na TV concorrendo. Isso é real, é um fato. Isso é real. Ele foi. E ela, a Anna Kendrick, que faz o papel da protagonista, eles não se veem, tem uma parede e a mulher vai escolher um dos 3 bachelors, né? Que são o formato, os exatamente solteiros. o formato. Namoro na TV, igualzinho. Todos são machistas. 3 pretendentes e uma moça. E ali começa tudo. Mas você sabe que ali a reconstituição é perfeita. Se você perfeito, botar eu vi a cena real, eu vi a cena real. Eu acho assim que faltou dinheiro em algumas coisas ali, faltou dinheiro numas perucas que eu acho mal feitas, faltou dinheiro ali num certo figurino. Eu acho que a reconstituição tá faltando um pouquinho para chegar. É um filme que não tem muito dinheiro, mas mesmo isso só reforça o mérito do filme. Mesmo assim, ele tem a sua força. Netflix começou com o filme, abandonou o filme e depois quis comprar de novo. Quando quis comprar, já não tinha o mundo todo para exibição na Netflix. Conseguiu Estados Unidos, aqui estreou no cinema e assim, por isso agora eu lembrei. Lá não estreou no cinema? Lá nos Estados Unidos? Não, estreou no cinema também. Mas assim, ela não conseguiu ter o filme no mundo todo de volta. Entendi. Porque quando ela viu pronto, ela quis de novo. Ficou bem feito. Ela não desacreditou quando estava no papel ainda. Aí abandonou. Mas enfim, é um filme importante de se ver. Eu queria... Vamos o que eu ia só fazer o comentário só pra gente dar um passinho pra trás e contar a história. Então, a do Maníaco do Parque a gente já sabe a história. O título é isso mesmo, do serial killer que atacava em São Paulo. Quantas mulheres que ele matou? Acho que 13, né? Não, foram 11. Confessou 11. E foi preso ele e foi tá condenado por outros. E deve ser libertado, deve ser aí da prisão ano que vem. E vai ser libertado mesmo não tendo cura, né? Porque é o período... Enfim, aí é uma outra questão aí. Aí é uma outra questão. A lei impede que as pessoas fiquem presas no Brasil por mais de 30 anos. Exatamente. Que ele vai fazer de novo. Mas dá para reabrir isso para botar ele preso de novo de alguma forma? Não sei se já prescreveu aí, não sou de Enfim, ele vai sair. Então, eles recontaram essa história, que é uma pena, de novo, terem perdido esse momento para reacender, visto que foi feito com os Menendez ao contrário. Mas, enfim. E a história a mulher, como é que é? A garota da vez. É a história do Rodney Alcala. É um serial killer muito conhecido para quem gosta de true crime. Tem inúmeros documentários. Filme, acho que ainda não tinham feito. Não, acho que não. E ele ficou conhecido como o serial killer do Namoro da TV. Porque ele participou do programa nos Estados Unidos, o Namoro na TV. Então, nos Estados Unidos, gerou uma série de questões e que ela tenta abordar também no filme, que é sobre que nos anos 70, obviamente, não existia internet, não existia nada, então você precisava, para conectar os crimes de estados e cidades diferentes, você demandava muito mais. Sim, porque ele cometeu em vários estados. Ele cometia aqui, depois ele ia para outro estado. E não tinha uma rede de informação nem para a polícia ter essa troca, então eles tinham uma mobilidade para agir ali. E não tinha, então, dessa forma também a produção olhava, o cara é bonito, falou legal, é o que eu quero botar. Não faziam não checava a vida pregressa da pessoa. Ele era encantador porque ele era muito inteligente, porque nem bonito ele era, né? Pra época ele era tido, tipo latino, bonito. Ele é tido, a gente acha ele feio, mas ele era tido como bonito. No filme, pelo menos, ele tem um cabelão lá. Ele era tido como bonito. O do filme não é tão igual ao da vida real. Da vida real tinha um cabelinho mais... mas ele era tido como bonito. Mais galã de televisão. Eu não vi a cara dele. Ele é tido como bonito. Eu acho ele horrível, mas ele tinha aquele tipo galã
americano Agora, de TV. o Maníaco do Parque nem Chips. isso, né, Não. também. Agora, tem que Não, ressaltar Maníaco uma do coisa Parque aqui para é não muito se feio. perder. Eu acho que o que se salva ali é a atuação do Silvério Pereira, que é sim. Verdade, bem maravilhoso. lembrado. É muito Ele boa. segura aquilo ali, eu acho que ele é uma ilha de talento ali, mas muito não adianta bom. nada, porque ele tá sozinho, eu acho. Muito Desculpem quem participou, a gente respeita todo mundo, Claro. mas eu acho que é um equívoco. Acho que o Silvério é brilhante no papel. Foi um grande trabalho. Eu nem Sim. esperava porque é difícil, né, que ele desse conta, nem achava que ele tinha idade para isso, acho que ele tinha passado a idade, mas enfim, Não, o ele tá Silvério. muito bem. Ele Ele tá segura muito aquilo bem. ali. O olhar dele, né, ele os tá muito olhares bem. o tempo inteiro é uma coisa Eu também impressionante. acho. Acho que Muito ele bom, entrega excelente, muito bem, mas tem isso. Eu acho que a personagem que foi criada não tem força, não conseguiu chegar lá. Eu acho que foi representada, não pela atriz que eu estou dizendo, mas né, foi criada de uma forma. É uma jovem e tá ali revoltada, mas falta força. Aliás, Falta a força feminina ali. Ela ficou uma menina. Parece uma menina mimada. Aquele entendeu? trauma dela, aquela relação dela. Não rolou. Vamos Eu ressaltar. tenho umas coisas que me incomodam em produção brasileiras. É quando você tenta imitar o que você vê em produções especialmente americanas. Fazer uma parede da casa. Aquilo ali não, é aquilo ali. horrível isso. Eu não sei quantas casas eu já vi entrei, eu nunca mil vi isso aqui vezes. no Nunca Brasil. vi. Eu só vejo isso em Nenhum filme. repórter E faz várias isso, vezes. gente. E esse momento clipado de horas, ela olhando para aquelas informações e. Vamos, Gente, não, vamos vambora, fazer vamos contar a parênteses história. aqui. A menina que faz essa repórter é Giovanna Grigio, que é uma atriz muito mais conhecida na América Latina. Ela está acostumada muito a fazer filmes para adolescente, para Chiquititas, né? Young Adults, Chiquititas, Rebelde, tudo isso. Ela é conhecida fora do Brasil bastante. Então, eu acho que é o primeiro papel. Ela é linda, muito mas bonito. é a primeira vez que ela encara um papel de adulto, um drama, uma coisa assim. Sempre é aquela coisa Barraca do Beijo, um pouco assim, no nível Barraca do Beijo. Vamos dar esse desconto aí. Eu vou dar um desconto exatamente. Eu acho que pra ela tá a necessidade que sentiram de botar uma série de coisas clichês de true crime. E que é difícil pra pra ela sair dessa sair do armadilha, lugar. entre aspas, Exatamente. Ela tinha que ser uma acho. menina Por amargurada isso que de eu falei, casa que tá não ali é nem- passando por é, não não é era atriz. elemento demais pra uma história que nem Porque era tem dela. elementos que são absolutamente dispensáveis, como, por exemplo, a questão familiar dela. Por quê? Ela pode ser uma boa repórter sem ter problema em casa. Qual é a questão? Exatamente, por qual que é o trazer problema aquele aqui, momento entendeu? ali de pai Pai, e a irmã, mãe, e olha o álbum de fotografia? Não Totalmente cabe. relevante diante da história do Maníaco do Parque, que fica em segundo plano, quase. Eu acho que o Maníaco do Parque perdeu a grande oportunidade, de novo na comparação com o filme da Kendrick, que foi a questão do período que eram esses programas de popularescos de crime, que eles colocam ali, e que teve uma grande importância negativa e positiva nessa cobertura. Né, Exploram mal. Aqui. E exploram mal, porque tava ali, pra mim, o elemento mais interessante dessa história. Mais do que uma mulher na redação nos anos 90. E explorar mais a ligação desses programas com a própria polícia, Exatamente. Eventuais falhas teria nesse ido por processo aí e tal. também, Seria muito mais interessante se eles. E daria para explorar. Né? Mas eles preferiram explorar uma ficção. A começar eles pela exploraram personagem. a ficção. Eles abraçaram muita... podia Aquela ter um redação programa é fictício ficcional, de- o jornal não é. As notícias O jornal populares é um não, jornal muito Mas é popular, isso, eles era pelo optaram menos um jornal muito popular de Pelo São Paulo. caminho da ficção. Mas eles foram. Agora, o resto é tudo ficção. Aquele Que apartamento, a irmã psicóloga. E mais um paralelo com a da Anna Kendrick, ela consegue botar num recorte muito interessante, né? Porque justamente o programa, aquele momento do programa, embora na vida real a moça do programa não topou sair com ele mesmo, Não, né? ela Não sentiu topou uma ele, vibe ela estranha. sentiu uma vibe estranha, não topou Sumiu, nada. ninguém com consegue ele. achar ela até Sumiu, desapareceu. Ficou Mas com tá medo. viva. Acham que não. Mas com a estreia do Deus filme a Deus. tentaram achar ela? Tentaram achar, ela desapareceu, ninguém sabe dela. Mudou o nome, foi Mudou embora, o nome, foi ela viver. Ela sumiu. ficou com medo do cara e ela sumiu. Agora, esse recorte, Ele exatamente, morreu? ao longo do. Ele morreu agora. Ele há poucos morreu Morreu anos. na cadeia. Ele ia ser condenado à morte. Ele foi Ele foi condenado à morte. Estava Ele morreu esperando, na mas cadeia. morreu na cadeia. Ele foi condenado à morte, depois ele foi descondenado à morte, e depois foi condenado à morte de novo, Mas e ele acabou morreu agora na morrendo pandemia. Ele morreu antes. com quantos anos? 70 e tanto. Ele ficou. Mas assim, pelo menos. Ficou no bastante filme, tempo na cadeia, né? O filme diz ali no crédito que
suspeita-se, tem-se comprovação no número grande de mulheres mortas, mas suspeita-se que chegou a 130 Porque ele vítimas. tem mulheres que 130. acharam nas fotos dele, com as fotos, que nem sabem quem são, onde nem está. sabe quem são, não acharam Então corpo. não sabem se são mulheres que escaparam, se são mulheres que ele matou. Poucas não escaparam, sabem. algumas escaparam, inclusive a adolescente que apavorante a denuncia história dele. ele, que era uma adolescente, que denuncia ele, que ela coloca ali... Que é verdadeira. Que é verdadeira, só que aquela menina que ela bota no filme é um pouquinho mais velha, a menina na vida real era mais nova. Fala um pouco. Isso, por exemplo, é uma coisa que na ficção você... Não vamos botar uma criança, vamos botar uma menina, aumenta a idade, isso não tem problema nenhum. Quando você olha, eu não tinha me tocado o paralelo das duas histórias até a gente combinar de ver, que eu fiquei, gente, é a mesma história. É o mesmo tipo de lábia, é o mesmo tipo de sedução, inclusive a foto, o fotógrafo. Os programas, essa questão do pertencimento, é a mesma história. É igual. Quer dizer, não. Agora, eu queria. Outro A gente já é mais tá falando da Anna exploratório. Kendrick, só para o público. Fala um pouco dela. Anna Kendrick é uma. A gente vai lembrar muito dela. Qual é o Pitch Perfect? Pitch Perfect, 1, 2, 3, todos. Qual é o nome em português? Ela é cantora. Ela foi indicada ao Oscar por um filme com George Clooney. Ela ainda é muito nova. Sem escalas. Sem escalas. Ela é uma dessas atrizes. Ela fez Crepúsculo. Em Crepúsculo ela é coadjuvante. Ela é amiguinha lá da Bella. Ela é uma atriz que gosta muito de... Ela tem timing de comédia. Ela é boa de drama e ela adora terror. E ela canta. Muito bem. Né? Ela é cantora mesmo. Aquela animação que era do... É com ela e o... Qual é a animação? O Justin Timberlake. Minha sobrinha. Aqueles bichinhos, eu esqueci o nome agora. É True Colors que eles cantam. Não é ela realmente é uma atriz com muito potencial e que ela não... Pro que a gente achou que ela poderia ir, ela até ficou abaixo, né? Quando ela veio com aquela coisa do Oscar. A escolha perfeita. A escolha perfeita, obrigada, eu não me lembrava do nome em português. O Pitch Perfect é uma história dela mesmo, isso é um projeto dela. A gente tocou aqui num problema que a mim sempre me incomodou, que você não é obrigado a fazer um filme sobre um fato histórico. Não é. Ninguém está obrigando a fazer, faz o que quiser, faz os bichinhos coloridos, está tudo certo. Né? Se você vai fazer, faça de uma forma que o espectador no Google não te desminta. Isso. Ou seja, não inventa muita coisa. Pode adaptar, não adianta botar aquele letreiro de uma decisão dramatúrgica e tal. Tá bom, mas não exagera. Isso, né? Porque no caso do Maníaco do Parque, por exemplo, no Google você descobriu que aquilo ali está tudo falso, tá falso isso aqui não aconteceu assim. Olha. Essa pessoa não existe. No simples Google, e principalmente em se tratando de um produto que é apresentado na televisão, dentro de casa, quando você pode, no cinema não dá para fazer, mas em casa dá. Você dá um pausa, pega o telefone, como você e dá o Google. Eu faço isso com frequência, eu falo, não, foi nada disso. E tem outra coisa, Olha, se você está apresentando eu já rejeitei na minha vida profissional alguns projetos assim, falando, não escuta, você está dizendo aqui, não aconteceu assim. E como eu sou pesquisador, historiador, eu sou chato com isso. Exatamente. Por que você vai mudar? Não está melhorando a dramaturgia. Motivos justificáveis. Com Amor Sem Escalas. Amor Sem Escalas, Ela concorreu ao Oscar de melhor atriz coadjuvante e de coadjuvante no BAFTA, no Globo de Ouro e no Sindicato dos Atores. Então ela ali já começou. Mas ela parece uma menina, né? Mas ela tem 39 anos. Não, já. é porque ela é magrinha, baixinha. Agora, eu queria fazer um parênteses nisso tudo, porque também tem um filme que está em cartaz no cinema e que tem a ver com essa temática da questão da mulher mesmo, não exatamente do estupro, do ataque, mas de outro tipo de ataque, que é do etarismo. Então, e aborda de uma forma, ainda que seja de uma forma, digamos que eu vou falar, chamar de barroca, explosiva, ele é meio primo daquele filme Titanic, que ganhou o Festival de Cannes há 2 anos, mais ou menos, que a mulher tem um filho com um carro, né? Ele é próximo também do Cronenberg, que se chama de terror corporal, e ao mesmo tempo é um filme é um segundo filme de uma cineasta francesa chamada Coralie Fargeat, que se chama A Substância, o filme. E é um filme principalmente que marca um ato de coragem da Demi Moore, que é quase
É um filme todo falado em inglês, tem Dennis Quaid, tem Demi Moore. É uma coragem absurda da Demi Moore fazer um filme que, na verdade, esse personagem parece... É ela mesmo, né? É um filme que ela dá aula de aeróbica na televisão e, de repente, aos 50 anos, ela é demitida porque ela ficou velha e tem uma empresa obscura que vende uma substância, isso é logo no começo do filme, para ela se reconstituir como jovem e ficar bonita em todos os sentidos, assim. Mas é uma coisa, para quem viu A Mosca do Cronenberg, para quem viu outros filmes do Cronenberg e para quem viu Titane, é um filme que é divisivo, porque tem cenas... Mas ele tem um humor junto com esse terror e ao mesmo tempo tem uma crítica feroz ao machismo, ao etarismo e a tudo. Principalmente... Ele ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes e ele está em cartaz. A gente grava aqui normalmente na terça-feira, hoje é quarta-feira. Amanhã, dia 31, ele vai entrar em cartaz no MUBI. Mas é isso que eu queria dizer. Esse filme vale a pena ver. É um filme que não vai agradar a todo mundo. É um filme muito, às vezes, muito escatológico, às vezes muito assustador, mas vale a pena. Tem conteúdo na Netflix sobre esse negócio da pílula da beleza também, não tem? Uma coisa que você toma a pílula e fica bonito. Eu acho que Sim, tem. feios. Tem. Feios. Né? É uma ficção... Mas a substância, gente, eu acho que vale a pena, tem a ver com essa discussão que a gente está falando. Ela precisa virar outra pessoa e depois ela quer voltar. Não dá spoiler, assim, não conta o filme. Isso é uma premissa. Eu acho que a gente podia falar de feio e substância à parte, não? É. Porque eu acho que Feio e... porque eu acho que vai ali num que lugar muito parecido. A gente podia né? dar até uma pesquisada aí. Feios. Feios. É um filme com a Joey King, que entrou em cartaz em setembro, final de agosto, setembro, da Netflix. Isso. É fraco, mas a discussão, a proposta da discussão é bem interessante. Mas é filme, é daqueles para adolescente. Outra pauta, a gente pode aprofundar a substância depois de vocês virem e botar outros filmes que falam disso. Dessa assim, coisa da beleza. Podia até botar a Mulher Gato no meio aí. No meio, com certeza. A morte lhe cai bem. É isso aí. Você vai ter inúmeras histórias. A morte lhe cai bem é sensacional. Mas esse é muito atualizado. Eu acho que tem a ver. E o gênero dele, que está ali como terror / ficção científica, eu tô botando essa coisa do terror corporal também. Mas você conectou com o Maníaco do Parque, aquela que já está analisando. Você colocou eles no... Ele está conectando pelo lado. Mas eu não acho que ele vai ter. É outro tema, outro assunto. Mas assim, é uma questão de violência contra a mulher, né? Da mulher. É sobre a questão da mulher. É o etarismo como se fosse o etarismo é o Maníaco do Parque, no caso. E é o outro também. Assim, a gente foi do parque do... Isso essa mulher teve que... Olha o que essa mulher, ao fazer 50 anos, teve que fazer, né? Então, assim, pra... E quantas devem ter tido eu sugiro entre nós aqui a gente falar mais sobre eles pra gente. Eu também, uma boa pauta. Porque eu vou falar sozinho, porque só eu vou. Mas até lá eu vou ver. Vamos ver. Amanhã tá no MUBI. Eu vou assistir. Mas eu acho assim... Eu não consegui ir no cinema, mas vou assistir. Eu acho que o grande resumo, voltando pros dois, assim, tem muita coisa interessante, atual... ou nova para quem não conhecia, porque são crimes antigos, né? São crimes antigos. Então, assim, e você entender dentro da perspectiva de hoje, a gente vê o que era a vulnerabilidade naquele período, por que tantas vítimas caíram, né? Porque acho que é a grande das coisas. E a outra, assim, do outro aspecto, e que os dois têm, um é exatamente o sensacionalismo da imprensa, fazendo esse papel. E no caso dali, que já desde os anos 70, essa questão dos reality shows. Agora, e de como você... E é uma questão psicológica assim mesmo, de analisar como é que as pessoas, e aqui no caso mais as mulheres, mas as pessoas se colocam em posição de vulnerabilidade. Vulnerabilidade o tempo todo. E veja bem, Ana... de um pertencimento também. E veja bem, Ana, são 20 anos de diferença aí entre um caso e o outro. E o emo era o mesmo, né? O mesmo... Tanto o Rodney quanto o Maníaco do Parque, Francisco, né, o nome dele, não usavam drogas, nem bebidas, era só conversa. Era só a lábia e a conversa. E todas caíram, todas, sem exceção.
Isso, como é uma questão de se pensar, como a mulher às vezes não percebe, e eu estou falando da mulher porque isso acontece muito mais com a mulher. Do caso do maníaco do parque. Porque o americano ainda tinha um carro e levava também as vítimas para um lugar muito distante. Mas ou vamos seja, fazer um para ter domínio. aqui. Deixa eu só terminar rapidinho. Para ter um domínio absoluto sobre a vítima. Não é verdade. Né? E só na conversa. E, quer dizer, 20 anos depois, ainda continuou acontecendo do mesmo jeito, sem diferença nenhuma. Né? Como a mulher não percebe o momento onde ela se coloca totalmente vulnerável numa situação Totalmente. dessa. Agora, o parênteses que eu queria fazer é que o psicopata, o serial killer, mata homem também. Vide Dahmer, vide todos os outros. Não, nós estamos falando de dois que, por acaso, eram contra a mulher. A gente está falando da posição da mulher nisso tudo. Mas é independente, quer dizer, a gente tem o famoso silêncio dos inocentes, que o cara matava... Mas é o que a Ana falou, tem o psicopata que vai, você tá andando, abrindo o carro, ele vem por trás, te pega. Exatamente. A gente tá falando daquela mulher que é convencida que tem a ver com o Dahmer no sentido, né? que ele conversava com as vítimas dele e levava, e tinha essa coisa também da foto, vou fazer, era... Está no bar, você tem essa questão da sedução, então você pega pessoas que estão num momento de vulnerabilidade, você tá buscando um parceiro, seja para uma noite, seja para a vida, seja o que for. Você está ali nessa busca aberta. Então você... Tem uma coisa estranha, mas será que sou eu que estou me condenando? Será que não é uma pessoa legal que se eu conhecer? Aí você vê... Aí pronto, já era. Já foi. Entendeu? Então, aí você não vai... Aí o que acontece? Não, ninguém pode se conhecer, ninguém pode participar de um aplicativo. Sim, é difícil, dá medo. E esse medo tem que estar ali. E tem que estar, porque é o que salva muita gente. Predadores circulando nesse meio. Não, e hoje as pessoas usam aplicativos para encontros, estão ali. Deve estar cheio de psicopatas. Mas no bar também tem. A quantidade de gente. Até no trabalho também. Até no trabalho tem. A quantidade de gente que é assaltado. Porque o psicopata não vem escrito, sou psicopata. Né? Não vem piscando. Não vem dizendo, sou psicopata. O que surta, o que as pessoas claro. você sabe. Não, quanto mais sedutor, né? Tinha uma amiga minha que falava assim: o diabo é muito bonito, muito sedutor. Se o diabo fosse ninguém, todo mundo fugia. Todo mundo fugia. Mas, engraçado, aí um outro parênteses aqui, nesses aplicativos tinha uma época de campanha que tinha, vamos chamar assim, não sei se psicopatas, mas tinha bolsonaristas fazendo o gay, assim. Aí pegava e chegava lá um homem gay nesses Grinders, Tinders e não sei o que lá, e apanhava de uma turma quando chegava no lugar de bolsonaristas, né? Olha isso. Que nem gays eram, né? Não, isso, então assim, eu acho que especialmente a Garota da Vez trabalha com isso, mas o Maníaco do Parque também, é essa questão que é isso que eu, mais uma vez voltando ao Maníaco do Parque, senti que perderam, porque esse medo, ele é atemporal. Não importa o que a gente faça, porque ele vai na situação que as pessoas estão em busca de se conectar com outros. E aí elas se colocam numa situação de vulnerabilidade e tem um predador e pega. E é interessante, então, é interessante esse do Rodney. Contou, né? Uhum. Porque o cara era tão ousado que ele vai buscar uma vítima num programa de televisão, gente. Sendo que ele já matou. Ali já tinha matado tantas que ele não tinha medo nem. O cara não tem medo de nada. Quantas vezes eu falei aqui que eu não gosto de narração não linear, que eu tô cansada? Ali funcionou. Funcionou muito bem, mas muito bem. Porque então, aí é um exemplo de uma boa. Por que a narrativa não linear funciona? Porque quando a gente percebe que aquilo aconteceu depois de tudo que já tinha acontecido. Aí você fala. Olha. Que aí você fica. Aí funciona. É pra te botar frustrado. Exatamente, é pra te levar ali. Tá vendo? Você podia ter contado a linear, a gente teria ficado frustrado de qualquer jeito. Também. Mas ali foi muito inteligente. Nós temos crítico no nosso Dallan Nogari que critica a edição. Ele acha que os flashbacks estão sem preparação. Eu discordo dele. Eu acho que ali faz todo sentido tudo que aconteceu. Também. Eu gostei dos cortes e eu gostei das trocas de tempo e de momento. Achei que foram muito bem colocados. E o áudio, né? Você não necessariamente vê, mas você ouvir. Você ouve. Porque esse é o pior medo do que você tem, porque cada um tem o seu medo. Tá todo mundo aqui. Então, quando você só tá ouvindo, você vai ter visto uma cena, eu vou ter visto outra cena, cada um vê uma cena ali.
Né? E isso é legal quando o diretor sabe colocar isso e ainda te pegar pela mão e continuar pela história. Você foi ali pro lugar, voltou e tá indo com ela ainda até o final. Eu adorei a Anna Kendrick como Também, achei que ela estreou muito bem. Eu acho que, inclusive, que de todas as cenas difíceis, essa que a gente cita do estacionamento, para mim, é a mais aterrorizante, mais do que, né, os crimes. Eu adoro ela no programa também, como tá o jeito que ela dá um nó no apresentador e ela toca. Que aí é a ficção, aí é o momento atual para dar o... Exatamente. Que ela vira as perguntas, né? Muito inteligente. Pois é, aí você coloca uma mulher, né, de uma forma inteligente e interessante. Né? Isso foi a liberdade que ela tomou, que na época não e é bem humorada, inclusive, né, no filme, né, o que acontece ali. Bem, gente, eu acho que é isso. A gente veja os dois filmes, compare e mandem mensagens. Comentem. Pra gente saber se vocês concordam com a gente, discordem a beça também. Discordem, a gente tá gosta. sentindo falta disso aí. Até semana que vem. Até semana que vem.